graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e a sua casa. Mais uma manhã, reservamos esse tempo para refletirmos na palavra do Senhor, que é viva e eficaz. E o meu desejo é que Deus fale ao seu coração, como falou o meu quando me preparava para esse momento. E uma frase que tem me incomodado durante toda essa semana, eu li num livro, e ela diz assim: o meu silêncio em relação ao pecado pode enviar pessoas à destruição, tornando-me responsável pela morte delas. Eu não quero me tornar responsável pela morte de pessoas que morreram sem ouvirem de Jesus e sem serem desafiadas a se renderem, a reconhecerem os seus pecados e a se arrependerem. Portanto, a palavra que tem me incomodado essa semana é a palavra arrependimento, ou como nós temos falado no Alvorada no Altar, um verbo: arrepender. Deus quer que você se arrependa. Deus quer que você reconheça a sua situação de pecador e se arrependa. Por isso o verbo de hoje é a palavra arrepender. João Batista, precursor de Jesus, ele pregava no deserto a seguinte mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus, quando começou seu ministério, pregava a mesma coisa. Lá em Mateus capítulo 4, verso 17 diz: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Os discípulos pregavam a mesma mensagem. Pedro, lá em Atos capítulo 2, depois que o Espírito Santo veio sobre eles, ele desafiou as pessoas que o ouviam, aquelas que estavam sedentas para serem salvas, ele as desafiou a se arrependerem. E esse é o meu desafio para você: arrependa-se, reconheça que você é um pecador e se humilhe diante do Senhor. Como é que nós podemos deixar de compartilhar o primeiro passo para a verdadeira salvação, que é o arrependimento do pecado? Nós precisamos desafiar as pessoas a se arrependerem, a descobrirem de fato por que é que Jesus morreu naquela cruz e a reconhecerem a sua dependência, a sua fragilidade, as suas falhas e a total dependência que elas têm da graça do Senhor Jesus. João Batista, como eu disse, foi aquele que foi o precursor de Jesus, e ele sempre pregava o arrependimento. Ele conclamava as pessoas que o ouviam a se arrepender e a produzirem frutos de arrependimento. E arrepender não se trata de se arrepender e novamente se arrepender. O arrependimento não se trata disso, mas de arrepender e dar frutos de arrependimento. Arrependimento significa mudar de mente e de direção, implica em mudança, exige transformação, impõe um novo rumo e novas atitudes. Aqueles que permanecem no erro, mesmo que se desmanchem em lágrimas, não dão provas de arrependimento, nem demonstram os seus frutos. E você, já se arrependeu dos seus pecados? Já se rendeu aos pés de Jesus com lágrimas, pedindo perdão? Há muito tempo eu não tenho visto tantas pessoas, ou não tenho visto pessoas virem ao altar, chorando aos prantos, clamando perdão, arrependidas pelos seus pecados. Infelizmente, meu irmão, minha irmã, o arrependimento é um tema ausente na maioria dos templos e dos púlpitos das igrejas do nosso tempo. A nossa geração normalmente prefere entreter os pecadores ao invés de chamá-los a se arrependerem. Ela prefere manter aquelas pessoas sorrindo, caminhando para a morte, do que levá-las ao choro do arrependimento para a vida. A geração que nós vivemos tem medo de incomodar as pessoas e elas se arrependerem. Tem medo de espalhar, de expulsar as pessoas ao tocar sobre o assunto do pecado. O arrependimento
ele exige mudanças em 3 áreas das nossas vidas. E a primeira área que o arrependimento exige mudança é na área da nossa razão, do nosso intelecto. O arrependimento significa mudar de mente. Romanos 12:2 diz: antes transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando eu me arrependo, eu tenho a minha mente transformada, mudada. O arrependimento verdadeiro é conceitual, traz uma nova luz para a mente e faz brotar um novo entendimento da vida e dos valores que governam as vidas. Uma pessoa arrependida, ela compreende que o pecado é maligníssimo, ele é muito mau. O pecado é uma rebelião contra Deus. Portanto, aquele que realmente se arrepende, ele foge não apenas das consequências do pecado, mas ele foge sobretudo do próprio pecado. Aqueles que se deleitam no pecado e se deliciam dos prazeres que o pecado oferece, mesmo que derramem lágrimas amargas quando receberem o merecido salário daquele pecado, elas não demonstram um genuíno arrependimento. Os frutos do arrependimento só podem ser produzidos por alguém que recebeu a luz da verdade na sua mente, a convicção do pecado no coração e consciente e deliberadamente se aparta do pecado como o maior de todos os males. Então, a primeira mudança que o arrependimento exige é na nossa razão. Mas uma outra mudança que o arrependimento exige é na nossa emoção. O arrependimento significa sentir tristeza, segundo Deus, pelo pecado. É demonstrar um profundo pesar por ofender aquele Deus santo, puro, amoroso. Arrepender-se é afastar-se do pecado como uma coisa abominável aos olhos daquele que é puro e que nos ama incondicionalmente. A tristeza, segundo Deus, produz vida e não morte. Ela conduz o homem pelas veredas da salvação, ao invés de levar aos abismos da condenação. A tristeza do mundo esmaga, atormenta, mata. A tristeza do mundo produz culpa e remorso, como nós vemos no caso de Judas quando traiu Jesus. Mas ela não alivia a consciência. Mas a tristeza, segundo Deus, ela abre a ferida, ela cura, ela convence do pecado, mas também conduz à fonte do perdão. O arrependimento não é remorso que leva à morte, mas é choro pelo pecado que conduz à vida, como aconteceu com Pedro quando negou Jesus 3 vezes. Aqueles que se arrependem não choram porque foram flagrados no pecado e agora estão sofrendo as consequências do pecado, mas elas choram porque o pecado é mau aos olhos do seu Deus, do seu Pai que tanto a ama. E para terminar, o arrependimento gera mudança também na nossa vontade, Arrependimento significa dar meia volta, mudar de direção e adotar um novo comportamento. Quando você entregou sua vida para Jesus, de fato, houve uma mudança na sua vontade, no seu comportamento, nas suas atitudes, em tudo que você faz, nos seus valores. Arrependimento significa dar meia volta. Por isso que muitas vezes a gente fala de conversão, mudar de direção. Não é arrependimento e novamente arrependimento, mas arrependimento em seguido de frutos, de provas desse arrependimento. Aqueles que verdadeiramente se arrependem, eles não vivem mais na prática do pecado, não são mais escravos do pecado,
não vivem mais com o pescoço, como diz o escritor, não vivem mais com o pescoço na coleira do pecado ou na coleira do diabo. Arrependimento significa abandonar o pecado para se deleitar na santidade de Deus, numa vida pura, numa vida santa, que agrada ao Deus. O verdadeiro arrependimento, as pessoas não vivem mais magoando ou entristecendo o coração de Deus. Arrependimento significa deixar o reino das trevas e ser transportado para o reino da luz. Arrependimento, mais do que sentimento, é uma atitude. Não é aquilo que nós falamos apenas, mas aquilo que nós fazemos. Não é discurso diante dos homens, é mudança de vida diante de Deus. Não é um desempenho apenas fictício, teatral, mas é para impressionar as pessoas, mas é um quebrantamento sincero diante de Deus, que conhece e sonda os nossos corações. Não é rasgar as vestes, mas é rasgar o coração, é se humilhar diante do Senhor, é render-se diante da santidade, pureza e do amor de Deus, é se humilhar diante de Deus. Você já chorou, já se humilhou, já se rendeu aos pés de Jesus, quebrantado diante da sua santidade, reconhecendo a sua fraqueza, os seus pecados e confessando esses pecados a Ele? Isso é arrependimento. Arrependimento é a manchete do Evangelho, a porta de entrada para o reino de Deus, é uma exigência inegociável para a salvação. Só é salvo aquele que se arrepende, porque só se arrepende aquele que confessa o seu pecado. O arrependimento, meu irmão, minha irmã, é obrigatório para se tornar um filho de Deus, ele não é opcional. O arrependimento é a porta da frente, é a porta de entrada para o reino dos céus. Não tem como se voltar para Deus sem o arrependimento, sem se arrepender. Vejam as primeiras palavras de Pedro, quando após o Pentecostes ele pregou e instruiu aquelas pessoas que estavam sedentas por serem salvas. Olha o que ele disse em Atos 2:38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Se você de fato é salvo, um dia você se arrependeu, e a cada dia nós precisamos estar rendidos, clamando pela misericórdia do Senhor. O apóstolo Paulo também pregou esta mesma mensagem. Atos 26:20 diz: preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. O apóstolo Paulo também disse lá em Atos capítulo 17 verso 30: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, eu e você também, em todo lugar, se arrependam. Há apenas um verdadeiro evangelho que tem que ser apresentado da seguinte forma: arrependimento de todo pecado e depois voltar-se para Deus. Não há verdadeira fé a menos que haja arrependimento. E Deus convida você: arrependa-se, renda-se ao Senhor Jesus, olhe para a sua situação, olhe para quem você é, para os seus pecados, para a sua fragilidade, para a sua insignificância diante de um Deus tão forte, tão poderoso, tão santo e tão amoroso. E meu convite para você agora é que você se renda, e onde você estiver, coloque-se de joelhos e clame por perdão pelos seus pecados, porque Deus é santo, como Isaías quando viu a presença de Deus, aquele trono maravilhoso rodeado por anjos, e os anjos diziam: santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. Deus é santo. Uma das características de Deus é a sua santidade, e diante da sua santidade não tem como nós olharmos para nós e não vermos o quão pecadores nós somos.
e clamarmos e nos arrependermos e pedirmos perdão. Clame, se humilhe, se renda, arrependa-se diante da presença do Senhor, em nome de Jesus. Esse é o meu desafio. Chore, derrame as suas lágrimas diante da presença do Senhor, lágrimas sinceras de arrependimento, e faça como o salmista Davi, que diz: sonda-me, Senhor, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que Deus te abençoe e te dê forças para reconhecer os seus pecados e para que você se arrependa. Essa é a palavra: arrepender. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.